Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Eu tenho uma história. Não é sobre fantasmas, é sobre vampiros. E é real. Meu avô me contou, ou melhor, vive contando, porque ele adora contar essa história o tempo todo. Quando meu avô era jovem, ele morava na Grécia. Minha família é grega, imigrantes gregos. Ele gostava muito de viajar para as vilas vizinhas da vila dele para visitar seus amigos. Meu avô geralmente saía da casa dos pais dele lá pelo meio-dia e só voltava no dia seguinte. Isso porque geralmente ele dormia na casa dos amigos ao invés de voltar para casa de noite, porque além de ser supersticioso, era muito medroso. Bem, numa tarde, ele resolveu ver um amigo em uma das vilas vizinhas, a cerca de 4 quilômetros da vila onde ele morava. Ele tinha que passar por uma estrada que atravessava alguns campos para chegar lá. E como não tinha eletricidade, não havia iluminação. No caminho, enquanto ele andava pelo campo, ele viu mais à frente dele um velho alto andando devagar na mesma direção dele. Ele não conseguiu identificar quem era. Quando ele chegou perto, o velho se virou e o cumprimentou. O meu avô, que na época não era nenhum vovô, apenas um jovem com seus 20 anos, deu o cumprimento de volta pensando o seguinte: bem, eu não sei quem ele é e eu conheço todos da vila, logo, ele é um estranho, portanto, tenha cuidado. E eles continuaram a caminhar juntos. O velho estranho começou a resmungar e a falar que ele tinha visitado a irmã dele e que agora estava indo para casa. Qual o nome da sua irmã? O meu avô perguntou. E quando o velho respondeu, ele pensou, mesmo que não tinha nenhuma mulher na vila dele com aquele nome. O velho continuou a resmungar e a falar de pessoas da vila que ele conhecia e focava sobre elas. Mas o meu avô não conhecia nenhuma delas. O velho até falou sobre casas que não existiam na vila. O meu avô deu uma olhada a mais naquela figura alta e velha e percebeu que o velho parecia estar esgotado e era muito estranho, muito peculiar. A uma certa altura, o meu avô começou a ficar com uma impressão muito ruim sobre o velho, presumindo que fosse algum lunático ou coisa parecida. Outra coisa que o meu avô pensou era que o velho podia estar tendo um caso com alguém da vila e estava contando mentiras para encobertar tudo. Bem, o meu avô, o corajoso, decidiu que era melhor deixar a estranha companhia de lado e sair de perto dele o mais rápido possível. Já estava escuro e ele estava ficando muito apreensivo e não queria arriscar nada. Então ele falou para o seu companheiro viajante que tinha que tirar um pouco de água do joelho. Ele entrou no meio do mato que tinha perto da estrada e, como era muito corajoso, saiu correndo pelo campo para achar outro caminho. Mas acabou se perdendo e, como consequência, começou a perambular pelos campos e não conseguia achar o caminho para a vila do amigo. Algumas horas depois, ele achou que era melhor voltar para casa. Sim, ele acabou se perdendo de novo e não achou o caminho de casa. Enquanto ele andava por umas plantações de pêssego, ele viu uma luz à distância.
Chegando mais perto, ele viu que parecia ser uma lanterna a óleo, pendurada em uma árvore, quase coberta por mato. Bem, ele pensou, deve ser alguém da vila trabalhando até tarde na plantação. Eu vou até lá pedir informações. Então, ele se aproximou da lanterna e gritou: "Alô, tem alguém aí?" Ninguém respondeu. Mas então, por detrás dos arbustos, aparece a cabeça do velho com um sorriso maléfico no rosto e os olhos fixos nele. "Meu caro rapaz, por onde você andou? Eu achei que tinha perdido você." Depois de ouvir isso, o meu avô começou a tremer de medo, convencido de que o velho era um vampiro. Por quê? De que outro jeito ele poderia ter chegado onde ele estava de forma tão rápida? Impossível, nem o vento é tão rápido assim. Palavras dele. O meu avô virou e saiu correndo o tempo inteiro olhando para trás, xingando e gritando para o vampiro e implorando para que ele não o seguisse. O que o vampiro não fez. Enfim, meu avô acabou chegando na vila um pouco antes do amanhecer e correu para casa. A irmã dele, que ainda está viva, lembra até hoje como ele estava abatido. Ele não conseguia falar uma palavra sobre o que tinha acontecido com ele. Mas será que isso realmente aconteceu com ele? Ou ele estava tendo alucinações impostas pelo medo? Dependendo de você decidir. Obrigado por ler A História do Meu Avô. Em 1943, residia eu em Campina Grande, na Paraíba, onde fui testemunha de tudo que posso relatar. Existe uma estrada de rodagem que liga aquela cidade a de Patos, distante 35 léguas. A viagem por essa estrada era muito longa e bastante arriscada, principalmente em Juazeirinho e Patos, ligada pela Serra da Viração, onde se encontra a passagem mais perigosa do percurso, ou seja, um despenhadeiro de mais de 200 metros. Nesse local já ocorreram até meados de 1951 nada menos de 183 desastres fatais. Certa vez, pelas 9h30 da noite, estava eu em companhia de amigos tomando umas cervejas num bar situado na praça de Campina Grande, bem de frente do ponto onde estacionavam os carros de aluguel, quando nossa atenção foi despertada por um automóvel que chegava em grande velocidade, freando bruscamente em frente ao estabelecimento. Imediatamente, o carro ficou cercado de curiosos, motoristas de praça, frequentadores do bar e outras pessoas. Vimos então que o taxista estava transfigurado e que alguma coisa de anormal lhe acontecera, pois além de sua palidez, o homem não conseguia articular uma só palavra. Foi carregado para o bar, onde lhe deram um pouco d'água, mas só depois de longo tempo se reanimou. Com dificuldade a princípio e dando mostras de grande pavor, o rapaz passou a contar o que lhe sucedera, tal como descrito a seguir. Foi uma coisa horrível. Eu peguei uma família que queria ir até Patos e para ali segui muito bem. Deixei os fregueses e providenciei para regressar o mais cedo possível, já pensando na travessia da serra à noite. Jantei no hotel, depois mandei encher o tanque de gasolina e às 18 horas, como não aparecia passageiro algum para a volta, vim sozinho. Ao chegar à descida do morro da Viração, o motor parou de repente. Desci e fui ver o que havia. Era uma das velas que estava frouxa. Reparando o defeito, entrei novamente no carro.
Mal bati a porta, senti 2 pancadinhas no ombro direito. Virando-me, vi 2 homens altos e vestidos de branco. Tomei um susto tremendo, pois não tinha visto pessoas alguma na estrada, onde tudo estava deserto. Mal, entretanto, olhei para trás. Um daqueles passageiros me disse com voz fanhosa, cujo som ainda tenho gravado nos ouvidos: siga a toda velocidade sem olhar para trás, pois temos que chegar a Campina Grande antes das 10 horas. É fácil imaginar como arranquei a toda velocidade, vindo por aí feito um doido. Nem sei como rolei no barranco. Suava frio e nem coragem tinha para olhar pelo espelho, para certificar-me se os 2 cavalheiros permaneciam sentados. Só aqui na estrada de Campina Grande foi que arrisquei uma olhada para constatar, com espanto, que não havia viva alma no banco de trás. Vim tocando pela estrada a mais de 100 km por hora. Não me lembro de mais nada, nem como parei aqui. Aquele motorista, pelo que se soube, jurou que nunca mais atravessaria sozinho, quer seja de dia, quer seja à noite, o assombrado trecho da Serra da Viração e, de certo, cumpriu sua promessa.